Olá, meu nome é Eduardo Ronchetti, sou arquiteto especializado em acessibilidade e esse vídeo traz o passo a passo para usar o checklist de sanitário acessível. O checklist está disponível para download gratuito lá no site acessibilidadeaplicada.com.br. Para que você tenha um melhor aproveitamento, abre o seu checklist e acompanhe comigo suas explicações. Se durante o vídeo surgir alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários aqui embaixo, pois a sua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa ou pode agregar conhecimento para todos nós. Eu terei prazer em responder cada uma delas. Mas atenção! Todas as novidades da NBR 9050 de 2015 para sanitários acessíveis serão detalhadas no meu curso online. Por isso, se você quer ser o primeiro a saber do curso, não deixe de assinar o meu canal no YouTube. Agora, vamos ao checklist. Nós estamos com o checklist para banheiro 100% acessível aberto do Excel, na primeira aba chamada Apresentação. Logo em seguida, aqui embaixo no Excel, nós vemos as outras abas. Então eu vou clicar nessa segunda aba chamada Observações e Orientações. Nela, você vai encontrar as orientações para preencher o seu checklist. E eu gostaria de fazer uma observação no item 6, quando diz: as abas estão configuradas para serem impressas, formando assim um laudo prévio de acessibilidade. Ou seja, ao final do seu preenchimento, você pode imprimir cada uma destas abas, assinar, juntar a sua RRT ou ART e usá-la como um laudo de acessibilidade. Lembrando que este checklist serve tanto para um laudo de um sanitário já existente, quanto para a análise de um projeto de sanitário acessível. Logo em seguida, na próxima aba, nós vamos ver os dados da vistoria e vamos começar a preencher o nosso checklist. Eu vou então clicar aqui em Dados da Vistoria para começar a preencher. Na aba Dados da Vistoria, nós vamos encontrar informações importantes a serem preenchidas para a localização e a classificação deste sanitário neste imóvel. Por exemplo, tipo de uso do imóvel, se é um imóvel de uso público, coletivo ou privado, conforme o decreto federal. E estas informações são importantes porque pode ser que você venha a realizar futuramente um projeto de adaptação, de reforma deste sanitário. Então nós temos que ter todas essas informações cadastradas no momento da realização do checklist. Por exemplo, identificar o local do sanitário, se é um local de uso público, se é um local de uso de funcionário, o pavimento onde ele se encontra no pavimento térreo, primeiro, no subsolo, e o endereço do imóvel. Logo ao lado de todas estas células, existe um espaço para você inserir uma foto do sanitário, novamente, na importância de localizar este sanitário. A seguir, descendo um pouco a mais na planilha, você vai encontrar outras informações a serem preenchidas, como, por exemplo, o nome do representante da edificação, da pessoa que te recebeu para a realização desta vistoria, a função dele, se é um gerente, um chefe de manutenção, seu RG e seu telefone, e também a informação do nome do profissional, da profissão deste profissional, número do CAU, do CREA e o seu telefone. Ao final, colocar a data, a hora e as assinaturas, tanto do representante quanto do profissional que elaborou esta vistoria. E tudo isso é importante exatamente para que no futuro você imprima e transforme isso num laudo de um sanitário acessível do sanitário que você está analisando. A seguir, nós vamos ver na próxima aba, número 1, a aba azul, Características do Sanitário. Então, com a aba 1 de características do sanitário aberta, a primeira coisa, novamente, que nós vamos fazer é identificar este sanitário, colocando se o sanitário é considerado reservado para a pessoa com deficiência ou não, o gênero, se é masculino, feminino ou unissex, o pavimento, aonde ele está localizado e uma identificação do local. E ao lado, importante, colocar uma foto do sanitário sempre para localizar este sanitário na edificação.
Muito bem, agora nós vamos começar a preencher o laudo com os itens de acessibilidade. De posse do seu projeto do sanitário em mãos ou estando no local vistoriando esse sanitário, a primeira coisa que você tem que se atentar são a estas perguntas que estão sendo feitas. Estas perguntas foram elaboradas considerando as novidades e os requisitos da norma 9050 de 2015. Então, por exemplo, aqui no item 1.1, a primeira pergunta que aparece é: o sanitário é do tipo isolado? Possui entrada independente? Se ele possui entrada independente e ele for do tipo isolado, você responda do jeito que está, sim. Mas vamos imaginar que ele não tem entrada independente. Então, o segundo passo, depois de ler a pergunta, é responder, e nós vamos responder que não. Automaticamente, do lado direito, com uma fórmula, aparece o texto incompatível. Isto significa que o fato do sanitário não ser do tipo isolado, não possuir entrada independente, não está conforme a norma 9050 de 2015. E o que nós vamos fazer agora? Ver qual é a solução. Neste caso, nesta aba 1.1, a solução está logo abaixo. Então eu vou descer um pouquinho as células dessa aba e nós vamos encontrar aqui, ó, itens a serem corrigidos de acordo com a NBR 9050 de 2015. Automaticamente apareceu esse item 1.1. Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis devem possuir entrada independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto. Esse texto é exatamente o texto que está escrito na norma 9050 de 2015. Então, a sequência é essa. Vamos voltar um pouquinho aqui para cima. E a sequência seria ler a pergunta, responder conforme está no local, com sim ou não, nós vamos ver outras formas de resposta, e automaticamente a resposta vai aparecer neste campo do lado direito, e caso exista alguma inconformidade, alguma observação a ser feita, automaticamente abaixo na planilha também vai aparecer a resposta. Caso a resposta esteja correta, caso os itens estejam corretos, como por exemplo aqui no item 1.1, colocando sim, do lado direito vai aparecer está correto, ao final o item desaparece, mostrando que não tem nada a ser corrigido neste banheiro, neste sanitário. Ficou claro até aqui? Então vamos fazer algumas observações interessantes sobre as novidades da norma 9050 de 2015. Por exemplo, aqui no item 1.4, a pergunta é: há sinalização sonora de emergência no interior do sanitário? Responda sim ou não. Nós sabemos que na norma 9050 de 2004, a sinalização sonora de emergência era uma recomendação. Agora, na norma de 2015, isto é uma obrigação. Então veja, caso a minha resposta seja não, vai aparecer do lado direito a palavra incompatível. E ao final, nós vamos encontrar uma resposta. Devem ser instalados dispositivos de sinalização de emergência em sanitários, banheiros e vestiários acessíveis, atendendo ao disposto 5641 da norma 9050 de 2015. Especificamente sobre este item, eu elaborei um vídeo especial mostrando um exemplo de uma sinalização sonora de emergência. Então, vai lá no site e assiste esse vídeo muito interessante. Bom, vamos imaginar que exista sim uma sinalização sonora de emergência neste sanitário. Próximo passo seria eu definir a altura, ou seja, ou no projeto ou no local, eu vou medir do piso acabado até o eixo desta campainha do comando, do botão deste sanitário, e vou digitar aqui. Bom, você vê que está no 0,40, que é a medida correta para este item. Vamos imaginar que eu coloque 0,39. Vai aparecer
incompatível. Aqui vale uma observação importante. Neste checklist eu coloquei as medidas precisas. Eu não coloquei margem de tolerância, pois assim a gente vai conseguir exatamente entender se a medida é aquela ou não conforme a norma. Então vamos voltar, eu vou digitar 0,40, que é 40 centímetros, para que o item fique correto. E vamos a seguir, por exemplo, no item 1.6. A pergunta é: com a luz acesa, quantos lux foi medido no interior do sanitário? A 1 metro do chão, digite o valor em lux. Olha que interessante, a norma de 2015 chega ao ponto de perguntar para a gente se um banheiro com pouca iluminação é ou não acessível. Por quê? Porque nós estamos considerando todos os tipos de deficiência. Pessoas com baixa visão num banheiro com pouca luz terão muita dificuldade de usar esse sanitário. Então a norma define a quantidade de 150 lux medidos a 1 metro do chão para que este sanitário seja considerado acessível. Veja, eu vou colocar aqui, por exemplo, 140 lux. Aparece aqui ao lado a palavra incompatível e ao final desta aba, toda a rota acessível deve ser provida de iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1 metro do chão e assim por diante. Veja, o sanitário acessível está numa rota acessível, então eu acrescentei esse item como um item necessário para que o seu sanitário seja considerado acessível. Vejam, ao longo desse checklist você vai encontrar muitas novidades que eu coloquei especificamente da norma de 2015. E lembre-se, todas estas novidades eu vou trazer a você num curso especial para sanitários acessíveis, que estará disponível no meu site Acessibilidade Aplicada. Basicamente, nessa aba Características do Sanitário é isso. Existem outras perguntas a serem respondidas nesta mesma sequência. Vamos agora na aba 2, Dimensionamento do Sanitário. Aqui embaixo, logo depois de Características do Sanitário, nós vamos clicar no Dimensionamento. Novamente, na aba Dimensionamento do Sanitário, aparecem informações a serem preenchidas das características, como, por exemplo, qual é o revestimento das paredes, qual é o revestimento do teto, qual é o revestimento do piso, há ralos no piso do sanitário. Nós temos que preencher para, eventualmente, no caso de fazer um projeto de reforma, de adaptação, nós termos estas informações de especificação no nosso memorial descritivo. E ao lado, não se esqueçam de inserir novamente uma outra foto deste sanitário para a sua identificação. Muito bem, seguindo para o item 2, Dimensionamento do Sanitário, nós temos algumas perguntas a serem respondidas. Qual é a largura interna do sanitário? Digite a medida em metros. Se eu colocar, por exemplo, 1,40, interessante, não vai aparecer que está errado, mas uma atenção. Por quê? Isso você vai ver e aprender no meu curso especial de sanitário acessível. Porque agora a norma 9050 de 2015, ela não define uma medida mínima para sanitário, mas ela se preocupa se você está garantindo que os equipamentos, a pia, o vaso, os acessórios estão com condições de serem utilizados. Logicamente, um banheiro com menos de 1,50 é muito difícil que ele seja acessível, mas o importante é que um banheiro pequeno não está errado, desde que você atenda aos critérios do uso destes equipamentos. Mas não se preocupe, porque no curso especial para sanitário 100% acessível, eu vou explicar e ensinar todas essas novidades da norma 9050 de 2015. Muito bem. Vamos deixar aqui respondido como 1,40. Você viu que ao lado, do lado direito, apareceu a palavra atenção. É uma outra forma que você pode encontrar uma resposta. Item 2.2, a pergunta é: qual é a profundidade interna do sanitário? Digite a medida em metros. Vamos colocar 1,80. E qual é o pé direito do sanitário? Ora, será que o pé direito do sanitário implica na acessibilidade? Provavelmente não, mas como nós estamos falando de uma reforma de um sanitário, é importante termos essas medidas na hora da elaboração do nosso projeto.
Então eu vou colocar aqui que tem 2,80 metros, ou melhor, vamos colocar que eu tenho 2,40 metros. Aparece a palavra atenção, porque muitas vezes abaixo de 2,5 o Código de Obras Municipal proíbe que um ambiente tenha um pé direito tão baixo assim. Então veja, as respostas que apareceram abaixo. O item 2.1, caso a largura do sanitário seja inferior a 1,5 m, talvez não atenda aos requisitos estabelecidos no item 7.5 da NBR 9050 de 2015. Muito bem, esta foi uma colocação minha para que você se atente a esses itens 7.5 da norma. E o item 2.3, caso o pé direito livre do sanitário seja inferior a 2,70, talvez ele não atenda aos requisitos estabelecidos nos códigos de obras municipais. Verifique no código de obras do seu município qual é o pé direito mínimo para sanitários. Muito bem, com isso nós encerramos o item 2, dimensionamento, e podemos ir para as próximas abas, item 3, logo aqui abaixo, 3 e 4, porta. Eu já vou chamar a atenção para vocês para mais uma novidade da norma 9050 de 2015. Imagina só que você está analisando um sanitário numa área de prática de esporte. Você já viu aquelas cadeiras de rodas de tênis, de quem joga basquete, que elas são enormes, mais largas? Muito bem, talvez a porta para entrar não seja suficiente, apenas uma porta com largura de 80. Por isso que a norma 9050 de 2015 faz essa pergunta, por exemplo, que eu coloco aqui no item 3.1.1. O sanitário está instalado em uma área de prática de esportes? Logicamente que se o meu sanitário não estiver instalado, como está respondido aqui, este item não se aplica para mim neste caso. Porém, se eu estiver fazendo, por exemplo, uma avaliação de um sanitário numa área esportiva e eu colocar a palavra sim, veja, aparece o item atenção e eu vou ter que verificar o que eu tenho que atender com relação a este item. Gostaria de lembrar que no início de cada aba nós temos as perguntas relacionadas às características deste sanitário, como por exemplo, qual é o material da porta, se é uma porta pintada, se é uma porta de madeira, se ela é envernizada, qual é a cor desta porta. Por quê? Porque se você for fazer uma reforma de um sanitário, depois você vai precisar destas informações. E lembre-se, não se esqueça de colocar uma foto desta parte deste sanitário. Muito bem, aonde está a resposta deste item 3.1.1? Como nesta aba de porta os itens são muito extensos, eu vou abaixar aqui para a gente dar uma olhada, são muito extensos, são muitas perguntas a fazer, ficaria muito difícil da gente imprimir tudo isso numa aba só. Então, eu elaborei as respostas de forma que fiquem na próxima aba 3 e 4, continuação. Ao clicar nesta aba, eu vou verificar a resposta daquele item 3.1.1. Item 7.5, a linha I da NBR 9050 de 2015. Quando o box for instalado em locais de prática de esportes, as portas devem atender a um vão livre mínimo de 1 metro. Você viu que interessante? E lembre-se, no meu curso especial de sanitário acessível, eu vou mostrar todos estes itens. E por fim, temos o item 4 nesta aba, que diz respeito à sinalização do sanitário, aonde vamos preencher as informações e saber se a sinalização está correta conforme a norma 9050 de 2015. Continuando, a próxima aba diz respeito ao vaso sanitário, a aba em azul, itens 5 e 6. Na aba 5 e 6 do vaso sanitário, nós vamos novamente encontrar as informações sobre as características desse vaso sanitário que devemos preencher no caso da elaboração de um futuro projeto. Por exemplo, qual é a cor do vaso sanitário? Ele é com caixa acoplada? Qual é a distância do eixo do vaso até o ponto de saída de água na parede?
Por que essa pergunta é importante? Porque imagina que você tenha que mudar a posição do vaso de lugar. Se a gente não observar onde está o ponto de água, pode ser que depois eu tenha que fazer uma reforma muito grande ou eu tenha que considerar a elaboração de um projeto de instalações hidráulicas. Então, não se esqueça, preencha essas informações para a futura elaboração de um projeto. No item 5, vaso sanitário, o item 5.1 já nos traz uma coisa interessante. Saber se o vaso sanitário é infantil ou de uso para adultos. Por quê? Porque antes, na norma de 2004, caso havia uma necessidade de um banheiro de uso infantil, nós não tínhamos as medidas necessárias de altura de barra ou tipo de vaso. E agora, na norma 9050 de 2015, nós temos essas informações e observações. Então, por exemplo, a primeira pergunta, vaso sanitário é infantil ou para adulto? Se eu colocar adulto, a resposta é: há uma recomendação. Vamos ver qual é esta recomendação? Como temos muitas perguntas a responder, estas respostas estão na próxima aba, ainda em azul. Vou clicar na próxima aba. Existe então a recomendação dizendo assim: recomenda-se que nos conjuntos de sanitários seja instalada uma bacia infantil para uso de pessoa com baixa estatura e de crianças. Vocês viram que interessante? Agora, se eu voltar lá na aba anterior e colocar uma bacia ou um sanitário de uso infantil, a resposta é atenção. Vamos olhar qual é esta resposta? Voltando então na próxima aba, nós temos ver legendas dos itens 7721 que estão relacionadas com as alturas das barras para um sanitário infantil. Ou seja, todos esses itens são novidades para nossos projetos de acessibilidade de sanitários acessíveis conforme a norma 9050 de 2015. Quer ver uma novidade também que criava bastante conflito e dúvida dos nossos projetos? Olha só o item 5.2. O vaso sanitário possui abertura frontal? Veja, essa abertura frontal para banheiros sanitários acessíveis sempre foi proibida e agora na norma 9050 de 2015 isto está muito claro para nós. Por exemplo, se eu colocar que o meu sanitário existente ou o meu projeto possui vaso sanitário com abertura frontal, a resposta que você vai encontrar é incompatível. Na aba seguinte, vamos até ela, aparece a resposta: bacia sanitária. As bacias e assentos sanitários acessíveis não podem ter abertura frontal. Vocês veem que interessante quantas novidades nós temos para atender e para se atentar ao projeto de banheiro acessível conforme a nova norma? Não se preocupe, tudo isso eu falarei com detalhes no meu curso especial para sanitários acessíveis. Não perca! Voltando para a aba 5 e 6 de vaso sanitário, eu gostaria de responder junto com você o item 6.2. A pergunta é: existe barra de apoio na parede atrás do vaso sanitário com caixa acoplada? Veja, esse é um item novo que aparece na norma 9050 de 2015, porque até então, na norma de 2004, quando havia caixa acoplada, nós tínhamos um problema na altura de instalação desta barra atrás do vaso. Bom, vou colocar aqui, por exemplo, que sim, existe uma barra de apoio na parede atrás do vaso sanitário. Logicamente, esse item aparece como correto, mas a próxima pergunta diz respeito à altura desta barra. A norma 9050 de 2015 permite a instalação desta barra nos fundos de um vaso sanitário com caixa acoplada a uma altura maior do que os antigos 75 centímetros. Vejam, quando eu coloco aqui 89 centímetros, a resposta do lado direito aparece como está correto. Mas se eu colocar 88, aparece incompatível. Esses detalhes da barra eu vou trazer no curso online de sanitário acessível. Vamos agora na próxima aba, número 8, dos acessórios do sanitário.